A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo permaneça na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos ler o livro de Mateus, do capítulo 27, do versículo 11 até o 31. O título, Jesus perante Pilatos. Pega sua Bíblia, compartilha com alguém esse vídeo. Se você não é inscrito ainda do canal, se inscreva, deixa aí um like, um joinha, um coração, tá bom? Vamos ler. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, e escolhendo o povo aquele que quisessem. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que dissessem Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois vocês querem que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e bateram-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecidos, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Assim é a história de Jesus, um homem justo que foi julgado por homens maus. Vou pegar uma água aqui, gente. E o título aqui, né? Jesus perante o presidente Pilatos, né? Um homem ao qual ele estava ali como uma autoridade naquele tempo e foi conduzido até ele, foi levado até Pilatos. Jesus, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, homens mais velhos, né, ali daquela sociedade, e por íntima inveja, por ver a mensagem do reino sendo pregada. E eles viviam em uma mentira, pregavam uma mentira,
e não suportaram a verdade na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E levaram ele, como nós lemos aqui. E é interessante que ele já pergunta para Jesus: és tu rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, não respondeu. É interessante que às vezes a gente quer se defender de alguma acusação que alguém faz, mas a verdade não precisa de defesa, né? O próprio Jesus não ousou se defender. Ele ficou quieto, como aqui está falando, né? E aí, ele ficou quieto, e o que aconteceu? Disse então Pilatos: não ouve quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. E aí o presidente, por ocasião da festa, podia soltar um preso, né, gente? E ele perguntou: você quer que eu solte Barrabás ou Jesus Cristo? Mas o povo preferiu chamar Barrabás, porque tinham inveja, né, do Senhor Jesus, ó. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então tem pessoas que têm inveja da história que Deus escreveu ao seu favor, da sua resiliência, da sua postura, da sua história que você vem escrevendo. E aí essas pessoas, elas, por inveja, elas mentem, elas falam mal de você, elas te levam em juízo, como levaram o Senhor Jesus, simplesmente por inveja, por não suportarem o brilho que você tem, a história de vitória que você tem, a exaltação que Deus colocou sobre você, o brilho. Então essas pessoas, elas ficam endemoniadas, sem acreditar. Por que você deu certo? Por que você dá certo? Porque onde você coloca suas mãos, tem benefício para você e para sua família, para os seus amigos, ou aqueles que estão ao seu redor. E por inveja, as pessoas entregaram Jesus, falam mal de você, falam mal de mim, e preferem os ladrões, os salteadores, como preferiram um ladrão chamado Barrabás, e não preferiram Jesus, por inveja. É muito interessante isso, porque essas histórias repetem até os dias de hoje, né? E aí, gente, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. E é interessante que a própria mulher de Pilatos sabia por certo a história de Jesus, quem era Jesus. Vale lembrar que foram 3 anos de ministério de Jesus, e ele chamou muita atenção através das suas obras, milagres, maravilhas, ao ponto de todos falarem dele. E é interessante que quando Deus tem uma obra para fazer na vida de alguém, como o próprio Jesus disse num sermão, né, ele disse assim: não tem como esconder uma cidade edificada. Assim como o Deus, quando quer fazer uma obra na vida de alguém, não adianta essa pessoa querer se esconder, ou até mesmo as pessoas quererem abafar o brilho dessa pessoa, querer esconder a edificação que Deus já edificou. Eu estou querendo dizer assim: se você é uma pessoa que foi transformada pela palavra de Deus, Deus te deu dom, te encheu de sabedoria, você tem um contato com o Espírito Santo diariamente, em orações, em cânticos e louvores, em congregar, não tem como você não se destacar dos demais que estão mortos espiritualmente. Então a sua cidade acaba sendo edificada pelo Senhor, e não tem como uma cidade edificada ser escondida, gente. Não tem como você esconder o dom que Deus colocou em você. Não adianta alguém querer apagar o brilho que Deus colocou em você. Não tem como, porque foi edificado pelo Senhor. Então, esse homem e essa mulher sabiam quem era Jesus.
sabiam da influência de Jesus, sabiam da fama de Jesus. E a própria mulher diz assim, olha, não entra na questão desse homem injusto. O próprio Jesus não quis ser chamado de bom. Não queira ser bonzinho para ninguém. Não queira ser bom para ninguém. Não queira ter a sua reputação limpa, bonita, boazinha, como uma pessoa que ajuda todo mundo, bonzinho. Deus não te chamou para ser bonzinho. Como nem Jesus quis ser chamado de bom. Certa vez, um jovem chamou bom mestre. E Jesus repreendeu ele e falou, bom é aquele que está no céu. Jesus, ele é o justo. E ele nos convida a ser justo. A quando você for olhar uma situação, você viver com justiça. Não condenar a justiça e abraçar a mentira. E falar mal da justiça, porque foi o que fizeram com Jesus. E aí, essa mulher sábia, né? Uma mulher sábia deu um conselho para o seu marido. E ele ficou tentando de várias maneiras livrar Jesus, soltar Jesus, porque sabia que tudo aquilo ali era por inveja. Mas os anciães, os príncipes do sacerdote, os anciães, persuadiam a multidão que dissessem Barrabás e matasse Jesus. E aí ele perguntou, o que eu farei então com Jesus? Disseram, seja crucificado. Eles preferiram condenar a verdade. Não seja você uma pessoa que esteja condenando a verdade e abraçando uma mentira. E aí, ele, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que interessante, ó, o próprio homem que estava julgando Jesus disse, esse homem é justo, eu vou lavar minhas mãos aqui, usou uma expressão, e eu não tenho nada a ver com isso. Falando em outras palavras, olha, da minha parte eu libero ele, mas vocês querem condenar ele? Então eu estou lavando a mão dele sobre o sangue desse justo. E esse povo estava tão obstinado em abraçar a mentira, em matar a verdade, em viver a mentira, que eles falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Assumindo total responsabilidade que eles queriam viver na mentira e não na verdade. E aí, gente, então soltou-lhe o Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, cobriram com a capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na sua mão direita uma cana e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve o rei. Então, Pilatos, né, mandou açoitar Jesus, bater nele com chicote, açoitar ele. Os soldados tiraram a roupa dele, colocaram uma capa de escarlate, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Na mão direita, uma cana, simbolizando ali um rei, né, com a coroa e o cetro na mão. E também eles escarneciam do Senhor, zombavam do Senhor, chamando ele de salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então eles mataram. Até aqui ainda não, mas eles escarneceram, zombaram, brincaram, cuspiram na cara de Jesus. Amaram a mentira, amaram as trevas e não a luz.
E Jesus passou tudo isso por amor da minha e a sua alma, para que eu e você pudesse crer no nome dele e pudesse amar a verdade. Fica com a reflexão sobre essa palavra, gente. Que homens negaram a verdade, preferiram um ladrão homicida por inveja. Não deixe que a inveja te consuma. A palavra diz que aquele que tem inveja, a inveja corrói os ossos, seca os ossos. E a inveja nada mais é do que eu não quero que você tenha ou que você seja melhor do que eu. Esses homens, os fariseus, os homens religiosos, eles eram toda a autoridade. Todo o povo precisavam deles para se conectar com Deus. E veio Jesus anunciando a verdade. E eles ficaram indignados, porque as pessoas pararam de ouvir eles e estavam ouvindo a mensagem do reino. E junto disso, das boas novas do evangelho da paz, eles estavam sendo curados, transformados, vendo maravilhas, multiplicações. E esses homens, por inveja, não queriam perder seu posto. E assim é também na vida corporativa, né? Às vezes no trabalho, por inveja, alguém quer puxar o seu tapete. Alguém quer, como já foi falado, abafar o brilho da cidade edificada. Quando eu falo cidade edificada, é da pessoa que você vem se transformando, da pessoa que você vem se tornando, baseado na palavra de Deus. Porque não tem como uma pessoa ter contato com isso daqui, ler isso daqui, colocar em prática, mudar sua mentalidade e ser a mesma pessoa. É impossível. Se você ouvir a palavra, crer na palavra, colocar ela em prática, dar crédito para ela, colocar ela em prática, sua vida é transformada. E muitos ao seu redor vão se alegrar por ver os dons manifestando em você, por ver a palavra transformando a sua vida e as suas ações. Mas muitos vão também ficar com inveja e querer acabar com a sua história. Mas não importa o que queiram fazer, se queiram te prejudicar ou se queiram te elogiar. Só fique firme no propósito daquilo que Deus te chamou. Porque como a palavra diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Segue firme. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração.